Na última ocasião, no último domingo, nós consideramos até o versículo 7. Hoje nós iremos do versículo de número 8 até o final do capítulo, versículo 30. Daniel 3, do 8 ao 30. À medida que você for encontrando, peço que você fique de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens e lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos,
governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco por meio de sua exposição. Que nós sejamos aqui confrontados, encorajados, transformados pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito, mestre da igreja, abra a nossa mente, ilumine nosso entendimento e faça com que a palavra desça às regiões mais profundas do nosso ser, o que ela mesma chama de coração, o centro da nossa vida. Precisamos ouvir a tua voz nessa manhã, Senhor. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Neste capítulo, nós já começamos a analisar a postura desses três servos de Deus contra as imposições de um Estado idólatra, de um rei que gostaria muito de ser adorado, de ser idolatrado. Vimos que a estátua de ouro é um símbolo da posição rebelde de Nabucodonosor contra os avisos do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. A estátua sonhada por Nabucodonosor, no capítulo 2, possuía a cabeça de ouro. Nabucodonosor não aceita a advertência de Deus de que seu reino passaria, que seria assim um reino próspero e glorioso, mas que ele passaria, ele seria sucedido por um outro reino, que seria historicamente falando o reino Medo-Persa. Então Nabucodonosor ergue uma estátua de 27 metros, de quase 7,5 metros de largura. Era um monumento enorme. Cobre aquilo com ouro, para dizer a todas as nações que estavam sob seu governo que mesmo que ele morresse, o seu governo jamais seria esquecido e não teria fim. Essa era a intenção de Nabucodonosor. Então ele queria que todos os que estivessem debaixo do seu reino adorassem aquela estátua em honra ao seu Deus e a ele mesmo. Talvez aquela estátua fosse do próprio Nabucodonosor ou de um deus babilônico, como nós vimos, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então vimos que estes jovens, estes homens, se colocam contra a ordem de Nabucodonosor. E de início precisamos considerar 4 coisas. A primeira delas é que a posição e ordem de Nabucodonosor extrapolam uma ordenança sociopolítica e penetra até a camada religiosa, forçando seus súditos não apenas a serem súditos políticos, mas também súditos religiosos, impondo idolatria sobre os povos. A segunda coisa que nós devemos considerar é que adorar, ainda que externamente, qualquer outro Deus, senão o Deus de Israel, é pecado de idolatria contra o Senhor e deve ser descartado pelo povo de Deus. Mesmo que a idolatria não fosse aqui de coração, mas apenas para livrar a própria cabeça de Nabucodonosor, ou o próprio corpo da fornalha, isso era pecado diante de Deus, era negar o seu nome. A terceira coisa que nós devemos considerar aqui é que estes judeus se mantiveram fiéis a Deus, mesmo com o risco de grandes perdas, inclusive a própria vida. Isso deve nos instigar a aplicar ao nosso próprio coração. Nós estamos dispostos a servirmos a Deus, mesmo correndo o risco de termos grandes perdas
ou nós negociamos a nossa fidelidade a Deus a depender da circunstância que nós estamos vivendo. E muitas vezes apelando à misericórdia. Veja como nós somos terríveis. Desobedecemos conscientemente, muitas vezes, apelando para a misericórdia. Esse é um pecado de orgulho e de hipocrisia ao mesmo tempo, junto e misturado. Não podemos conscientemente desobedecermos a Deus, confiantes de que Ele nos perdoará. É claro que Ele nos perdoa, mas pecarmos com a intenção de realmente pedirmos perdão a Deus, conscientes disso, que não tem como não pecarmos, não tem como não cairmos naquele pecado, mesmo estando conscientes de que é contra a vontade de Deus, é um pecado de rebelião contra Deus. E esses judeus sabiam que não deveriam fazer isso. Deus, em quarto lugar, manifesta seus atos salvadores ao seu povo com o livramento da fornalha. Esse texto não nos ensina que Deus vai nos livrar de nossos inimigos carnais. Esse texto não está nos ensinando que Deus vai nos livrar de um chefe ruim, de um governante ruim, de um político ruim, de um vizinho ruim, ou até mesmo de um familiar ruim. Não é isso. Esse texto está nos mostrando os atos salvadores de Deus para com o seu povo. E há muitas surpresas aqui nessa caixinha para nós. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos imediatamente impelidos a termos um sentimento de repugnância por Nabucodonosor. Não é assim, meus irmãos? Será que é só comigo ou vocês também têm esse sentimento? Você olha para Nabucodonosor e diz, que homem ruim, que homem terrível. Mas sabe quem Nabucodonosor simboliza aqui? Não são seus inimigos. Nabucodonosor simboliza você. A sua idolatria. O seu coração. O seu desejo de honra humana. O seu desejo de glória humana. Nabucodonosor aqui não simboliza Satanás. Simboliza todos nós. Segunda coisa que nós devemos considerar aqui é que Sadraque, Mesaque e Abednego não simboliza também a igreja, sendo livre do perigo pelo seu Deus. Esse não é o primeiro símbolo. Sadraque, Mesaque e Abednego simbolizam Jesus. A fidelidade deles a Deus simboliza a fidelidade de Jesus ao seu Pai. Nós não temos condições de sermos fiéis a Deus sem Cristo. E só somos fiéis a Deus por causa de Cristo. Qualquer tentativa de fidelidade a Deus sem Jesus é legalismo. Qualquer tentativa de fidelidade a Deus apenas cumprindo os seus mandamentos, descartando Jesus, não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Mas vamos lá. Veja o versículo 8 ao versículo de número 12. É o primeiro bloco. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som dos instrumentos. Veja que ele já começa com aquela bajulação real, né? Ó rei, tu vives eternamente, ó grande Nabucodonosor. Veja como esses homens são bonzinhos. Há alguns judeus que tu colocaste como homens de negócios na província da Babilônia. Eles não estão obedecendo o teu decreto. É claro que podemos ter uma aplicação direta aqui também a nós. E Deus não nos prometeu que quando Ele nos colocasse em lugares importantes, nós não seríamos perseguidos. Nós não seríamos recriminados. Nós não seríamos apartados, mal vistos. Esse texto nos mostra que a vida cristã não é um parquinho de diversões. É um campo de guerra. O seu trabalho, você vai ter oposição. Às vezes, na sua família, você vai ter oposição. Às vezes, dentro da sua própria casa, você vai ter oposição. Isso é a vida cristã.
Então não fique se perguntando por que está acontecendo isso. Você deve se perguntar por que não está. Quando não estiver, se você for daquele crente que fica desconfiado quando tu está em paz, né? E tem essa classe de crente, né? Tá tudo muito tranquilo. Alguma coisa vai dar errado. Isso é bom e é ruim. É ruim porque a gente deixa de desfrutar as bênçãos que Deus nos dá, porque a gente fica com medo do que vai vir. Mas isso também nos deixa alertas de que muitas coisas difíceis vão nos alcançar. Problemas vão alcançar sua vida, vão alcançar sua casa. O luto vai chegar perto de você. Talvez a enfermidade também, a dificuldade financeira também. Tudo isso vai alcançar você. Isso é uma profecia ruim, né? Mas é a realidade da vida. É o que é ser cristão. Mas uma coisa é certa, Deus continua com o seu povo. Não estranhe quando as coisas difíceis acontecerem e se pergunte por que Deus não está perto. Ele está perto. Ele não está perto apenas quando tudo está na bênção, tranquilo. Ele está perto em qualquer momento. E no centro do furacão, no olho do furacão, Ele está preservando você. Ele não disse que as coisas não aconteceriam contra você. Ele disse que estaria com você. Observe o verso de número 12. Há uns homens que tu constituíste sobre os negócios da província, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Há uma pontinha de inveja aqui, né? No coração desses caldeus que vão falar com Nabucodonosor contra Sadraque, Mesaque e Abednego. É tão ruim quando somos invejados, não é, irmãos? E às vezes a gente se pergunta, né? Está invejando o quê? Que não tem nada para invejar. Estes homens queriam destruir os judeus, acabar com os judeus, prejudicá-los. Nós podemos passar por isso também. Mas antes de nós, Jesus enfrentou todos esses inimigos, todos os seus oponentes. O povo preferiu Barrabás a Cristo. O povo preferiu executar um inocente, fiel a Deus, conforme dizia o anjo, o santo de Deus. Foi perseguido, açoitado, torturado e morto numa cruz. Por que você espera menos do que isso? Por que você acha que tem o privilégio de sofrer nada sendo cristão? O que leva você a questionar a Deus quando está sofrendo? O que leva você a questionar? Se o mestre, o santo, o que não teve nenhum pecado, sofreu atrozmente, o que nos leva a questionarmos a Deus por que nós estamos sofrendo? Não tem sentido. Não tem sentido. Ele é o homem de dores. E como nós desejamos servir a Deus sem dores, não é possível. A maturidade cristã só chega depois de muitas dores e sofrimentos. Ninguém cresce na vida cristã, em termos espirituais, sem sofrer. Não existe esse crescimento. Crescer dói. Amadurecer dói. Veja o verso seguinte. Verso 13. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Então Nabucodonosor aqui foi diplomático a partir do verso 14. Ele disse, é verdade, ele queria constatar da boca daqueles homens, é verdade que quando os instrumentos tocaram, vocês não se prostraram diante da estátua? Bom, então se aconteceu isso, vocês têm uma nova oportunidade. Vejam como eu estou sendo bom com vocês. Se vocês, por algum motivo, se enganaram e não se dobraram, agora é o momento. Vamos lá, orquestra. Cadê o maestro? Cadê a batuta? Pode tocar. E eles vão se dobrar agora. Vamos lá? Podem se dobrar diante da minha estátua. E aí eu deixo tudo passar. Eu vou dar uma nova oportunidade. E eu vou deixar tudo passar. Vamos ver a resposta deles? Versículo 16. Ó, Nabucodonosor. Veja que eles não dizem assim, ó rei, vive eternamente.
Percebe isso no texto? Eles não usam a linguagem dos caldeus, porque o rei deles era um só, Yahvé. Eles respeitam o rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não vamos te responder. O que nós fizemos, fizemos. É a nossa posição. Nós não vamos adorar a estátua que tu levantaste. Veja o verso 17. Veja o verso 17. Por não mudarmos a nossa posição, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quer o Senhor nos livre ou não, seremos fiéis a ele. Você tem prometido fidelidade ao Senhor apenas se ele lhe livrar? Você tem prometido a Deus, se o Senhor me abençoar com isso, eu vou melhorar minha vida espiritual? Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou mais para o culto? Deixa eu lhe dizer, com todo o amor de um pastor pelas ovelhas, não tem jogo com Deus. Deus não joga. Deus governa. Esses crentes entendiam isso. Eles tinham fé para crer que Deus poderia milagrosamente livrá-los. Que uma fornalha para Deus não é nada. A ideia aqui de aquecida 7 vezes é uma hipérbole. A ideia é que ela foi aquecida até o seu ponto máximo e perfeito. Não tinha como esquentar mais do que aquilo. Agora estava quente, meu amigo. Estava quente porque Nabucodonosor pegou os mais sarados do exército, os fortões do exército, né? Barriga de tanquinho, marombado, e diz: pega esses 3, amarra com as roupas e joguem eles na fornalha. Agora estava quente, porque quando os cabas chegaram na boca da fornalha, morreu tudinho. Os que foram jogar eles na fornalha morreram queimados, sem entrar na fornalha. Será que estava quente? E lançaram os 3 homens lá dentro. Facilmente, como disse no início, temos a tendência de nos identificarmos com os amigos de Daniel, de que somos perseguidos, somos maltratados e que Deus, ao final das contas, irá nos livrar da fornalha. Mas Nabucodonosor aqui se refere ao nosso próprio coração. Permitam-me aqui algumas aplicações nesse trecho. Nós ficamos contrariados quando não temos nossos desejos idólatras atendidos, assim como Nabucodonosor ficou. Ficamos enraivecidos quando nós não conseguimos concretizar os nossos pequenos sonhos idólatras. Ficamos zangados com as pessoas quando elas não nos servem como nós gostaríamos que elas servissem. Ficamos irritados quando as pessoas não nos honram. E no dizer do povo brasileiro, você sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Sabe quem é meu tio? Meu primo? Sabe quem eu sou filho? Sabe para quem eu posso ligar? Somos pequenos Nabucodonosores. Esse reizinho está no nosso coração. E nós podemos ter também esse desejo de reinado, de sermos honrados e nunca esquecidos. Já ficou chateado alguma vez porque alguém não lembrou do seu aniversário? Justamente na semana do meu aniversário, a irmã Joadete não chamou os aniversariantes para orar. Agora é porque é comigo, porque não esquece com ninguém. É uma perseguição. É uma perseguição tão grande. Eu vou para outra igreja. Vou para outra igreja. A primeira coisa que eu vou perguntar lá é se tem uma lista de aniversariantes. Na verdade, era para ter um programa de aniversariantes. O pastor tem que ligar, a irmã Joadete tem que orar, flores tem que chegar na minha casa, café da manhã. Tem que vir Nutella também, na cestinha, com torradas. Nós temos esse reizinho dentro de nós, que deseja ser honrado
e servido. Queremos os nossos ouvidos coçando, como disse Paulo, cócegas nos nossos ouvidos. Nós somos Nabucodonosor. Meus irmãos, contrariedades denunciam o nosso coração orgulhoso. Quer saber como é o seu coração quando você é contrariado? Como você reage? Não, eu estou certo. Eu estou certo. Como disse alguém, né? O meu defeito é que eu estou sempre certo. Meu único defeito é esse. Eu sempre tenho razão. Né? As esposas que o digam, né, irmãos? Não é assim? Nós seremos contrariados, até mesmo podemos perceber no nosso coração os nossos desejos orgulhosos que não reconhecem humildemente quem nós somos e o nosso estado, o estado da nossa alma. O orgulho espiritual é muito sutil e enganoso. Muito sutil e enganoso. Até quando aquele crente bem piedoso diz assim: eu não quero glória para mim. Não. Eu quero servir a Deus com humildade. Eu não quero glória. Ele só quer a glória da humildade. Ele só quer reconhecer assim: parabéns, meu irmão. Minha irmã, meus parabéns. Agora, você é muito humilde. Aí o crente fala: obrigado. Toda honra e toda glória a Deus. Mas realmente é verdade, eu sou humilde. Quem é humilde? Quem é humilde dentre nós? Humilde é o Senhor, que lavou os pés do traidor, que lavou os pés daquele que o negou, e lavou os pés daquele que duvidou da sua ressurreição, sabendo tudo o que eles iam fazer. Por isso que Paulo nos ensina que devemos lavar os pés dos santos. Isso é uma metáfora para a vida humilde. Não é um mandamento, né? Tem igrejas que entendem que isso é um mandamento e tem cerimônia do lava-pés. Nós não entendemos assim. Isso é uma postura humilde. Deus pode nos colocar em posições importantes, pode nos dar prosperidade, pode nos dar dinheiro, promoções, e tudo isso não ser bênção, ser provação. Vocês entenderam, irmãos? Prosperidade, honra, prestígio, pode não ser bênção, pode ser provação. Precisamos discernir isso. Porque Deus é sábio e sabe como denunciar o nosso coração orgulhoso. Vamos caminhando para o fim, na segunda parte, do verso 19 em diante. No versículo 19, nós temos uma questão muito interessante, porque o texto diz: Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto. A palavra rosto aqui é a mesma de imagem. No versículo 1, veja, o rei Nabucodonosor fez uma imagem. É a mesma palavra. Aqui o seu rosto se contrariou com a postura daqueles jovens. Ele se enfureceu, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Esse pequeno Nabucodonosor que habita em nós, ainda é vingativo, irmãos? Ele vai ver. Não vai ficar barato, não. Ninguém faz um negócio desse comigo e fica assim, não. Agora eu vou me vingar. Vou me vingar. Não vou passar a roupa, não vou fazer a comida. Vou deixar a casa suja. Vou gastar o dinheiro. É assim que nós temos nos comportado. É assim que nós temos procedido. Se é por causa da idolatria do nosso coração. Jesus nos ensinou a sermos mansos e humildes, mesmo quando contrariados. A grande questão
é que nós desejamos desesperadamente termos um valor que só cabe a Deus. E só cabe a Deus. Veja o verso seguinte, verso 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha. Então estes homens foram atados com seus mantos, túnicas, chapéus e todas as outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens caíram atados na fornalha sobremaneira acesa. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. O fogo aparece na Escritura basicamente de 3 formas. A primeira forma é a forma da condenação, no sentido de destruição. Aparece nas Escrituras, Jesus fala sobre isso no capítulo 3 de Mateus. E aqueles que não forem batizados com o Espírito Santo serão lançados na fornalha, serão lançados em chamas. Ali tem um símbolo de condenação. A segunda forma que aparece nas Escrituras é como purificação. Purificados pelo fogo. Pedro fala sobre isso. E a terceira forma é provação, que está ligada à segunda. O fogo que está posto aqui para esses homens não é o fogo da condenação, é o fogo da provação e da purificação. Deus nos colocará em situações adversas. Deus nos provará com fogo, com provação, para purificar o nosso coração. Para nos testar, não para que Ele saiba do nosso coração, mas para que nós saibamos do nosso coração. A provação tem a finalidade de nos santificar e Deus nos mostrar quem realmente somos, porque o nosso espelho não diz quem somos. As nossas autoanálises são muito misericordiosas. Nós somos muito misericordiosos com o nosso próprio coração. Nós temos a tendência de autojustificação sempre, não é? Nós somos explosivos, irados, e como é que a gente justifica isso? Como é que a gente justifica isso? Não, porque é meu temperamento. É o meu temperamento, eu sou assim mesmo, né? Eu explodo e eu falo, tenho que botar para fora e tudo mais. Então a gente vai justificando os nossos pecados. Nós devemos andar guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor nos provará para nos amadurecer. Veja o que o texto continua dizendo. Paramos no verso 21, 22, 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados na fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos 3 homens atados dentro da fornalha? Eles responderam: Verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu vejo 4 soltos. Não tem 3 atados, tem 4 soltos. E um deles é semelhante ao Filho dos Deuses. Aqui nós não devemos nos precipitar em afirmarmos que era Jesus pré-encarnado. Há alguns intérpretes que dizem isso, que aqui era Jesus antes de encarnar-se. Não temos evidências suficientes para isso. Mas sabemos que aqui, no mínimo, era um anjo de Deus que protegeu estes homens na fornalha. E o texto, com detalhes, diz umas coisas aqui interessantes. Que, veja o versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Nada. Estava todo mundo bem. Nem um cabelinho queimou. Nem a roupa fedeu a fumaça. E estava todo mundo lá andando, conversando, dentro da fornalha, em paz. Eu não sei qual era a sensação térmica deles na fornalha.
mas eles não foram queimados. Mais uma vez, não podemos errar na aplicação dessa passagem. Estes 3 homens simbolizam Cristo. O fogo simboliza a prova que Jesus enfrentou por nós, para nos livrar da condenação, para nos livrar da destruição eterna. Destruição no sentido de condenação. Jesus honrou seu Pai. E a fala aqui é muito interessante, porque a fala de Nabucodonosor é: se vocês adorarem, eu livro vocês. Lembram-se da fala de Satanás, irmãos? Se você prostrado me adorar, eu te darei tudo isso. Jesus responde de forma muito semelhante ao que esses homens responderam: ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele darás culto. Nós não vamos nos prostrar ao Rei. Não vamos nem discutir sobre isso. Nós não vamos adorar outros deuses. E se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. E se Ele não nos quiser livrar, nós temos a mesma posição. Nós não vamos negar o nome do Senhor. Nós não vamos ceder ao medo do nosso coração. Agora você pensa que esses homens não estavam com medo? Viveremos várias situações de medo, que seremos tentados a desobedecer a Deus. Mas devemos lembrar que o medo não deve nos governar. Deus deve nos governar. Devemos dizer ao nosso coração amedrontado: Deus está comigo. Se Ele quiser me livrar, Ele me livrará. Se Ele não quiser, eu estarei com Ele. Devemos dizer isso quando somos acometidos por um câncer destrutivo, corrosivo, terrível e que nos impõe dor. Se Deus não me livrar, mesmo assim eu continuarei o adorando, continuarei o servindo, porque eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem é o meu Deus. Nós não devemos negociar a nossa fidelidade a Deus. Em tudo, em qualquer momento, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, meus irmãos. Quer Ele nos livre ou não da fornalha, somos do Senhor. Quer Ele nos livre ou não da cova dos leões, somos do Senhor. Quer Ele nos livre ou não das autoridades perversas, somos do Senhor e devemos fidelidade a esse Senhor que nós servimos. Mas aprendemos aqui também que Deus é aquele que nos livra da condenação eterna. E esse é o maior livramento que Ele poderia nos dar. Nós temos a tendência fraca, de sempre pensarmos assim: por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que eu tivesse um filho enfermo? Por que Deus permitiu que na minha juventude eu não tivesse saúde, como todos têm? Por que Deus permitiu meus pais morrerem tão cedo? Por que Deus não permitiu que eu prosperasse em determinadas áreas da vida? Nós temos esses questionamentos que nos alcançam, sobem ao nosso coração em algum momento da nossa vida. Mesmo não desacreditando na bondade de Deus, mas nós nos perguntamos sobre isso. Por que Deus me permitiu que eu passasse por um vale desse, se eu sempre tentei servi-lo fielmente? Sadraque, Mesaque e Abednego serviram ao Senhor fielmente em todo o tempo na Babilônia. Não há indícios de desvios desses homens, mas eles sofreram provações. Devemos desfazer da nossa mente que determinadas tensões e problemas nos alcançam porque nós falhamos. Pelo contrário, muitas vezes nos alcançarão porque nós obedecemos. É melhor sofrer aprovação em obediência do que sofrer aprovação em desobediência. Abram as Bíblias, por favor, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 14. Aqui eu quero encerrar. Primeira de Pedro 4, 12 a 14.
o texto nos diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Olha a linguagem. Linguagem de fornalha, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se estáis em provação, alegre-se no Senhor. Se estáis em aperto, alegre-se no Senhor. É provação vinda de Deus. É o privilégio de nos tornarmos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Paulo nos disse que a nós não compete apenas servirmos a Cristo, mas sofrermos por Ele. Devemos sofrer por Cristo. Isso não é condicionado, não é o condicionado para a nossa salvação, mas para o nosso crescimento. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus.